aqui é um grupo de empreendedores que se une, o Brasil inteiro está aqui, né? A gente se reúne toda quinta-feira às 8 da noite para bater um papo leve, tranquilo, sempre com muito conteúdo e sempre saem grandes insights dessas reuniões. Então, todo mundo colabora, todo mundo contribui. A hora que você quiser falar, você levanta a mão. Eu, Ricardo e Davi, a gente conduz a reunião, mas todos são sempre super bem-vindos e comentários sempre ótimos, né? Hoje vamos falar sobre missão, visão e valores, um tema muito interessante, muito importante. Eu quero saber quem primeiro tem, né, já definido missão, visão e valores para a gente entender como estamos aqui no nosso encontro de hoje. Quem quer falar? Quem tem? Levanta a mão. Rê tem, Paula tem, Davi tem, Rick tem. Tem Olá, missão. surpreendeu! Missão, valor. Que bom, então vai ser um papo gostoso, aí a gente vai abrir o porquê é tão importante, né? Eu vou contar aí a minha história, que eu tive a impressão que a minha empresa realmente tomou forma depois que eu tive com clareza isso escrito no papel. Então, antes até eu tinha uma ideia, mas quando não estava no papel, não estava muito bem definido dentro de mim. Então, é importante a gente definir, escrever, mas é um assunto que causa sempre muita confusão. Vamos tentar manter em 1 hora os nossos encontros, geralmente a gente mantém em 1 hora, aí às vezes passa um pouquinho, mas também para não estender muito e não ficar muito cansativo. Então vamos ser objetivos, né? Passar primeiro a palavra para a Dani, para ela contar um pouquinho da vida dela, e né, seja bem-vinda aí ao nosso grupo. Quem tem o coração mandar, brevemente. Oi, gente, prazer. Prazer. Eu sou a Dani, eu sou de Brasília. Eu encontrei a Paula há alguns dias, né? E a gente teve um contato super legal, assim, conectou de fato. E eu tive ontem a oportunidade de conversar com o Ricardo, com o Davi, que foi um prazer enorme, assim, como diz a Paula, a cabeça tá borbulhando. E eu sou nova no empreendedorismo, como de carreira eu tenho secretariado executivo, e eu me aproximei da Paula por causa da ideia da assistência virtual. Só que a gente já está conversando algumas outras ideias e é capaz que a gente surja aí com uma novidade, enfim. É um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir de alguma forma e aprender, de fato, esse network é muito importante. Obrigada aí por me receberem. Que bom. Oi, Josi. Josi é nova também. Michele está ali escondidinha. Às vezes a gente não está à vontade para mostrar o vídeo, não tem problema, a gente é bem à vontade mesmo. Luana, se conseguir aí mostrar seu rostinho, você se apresenta para a gente. Se não puder, vou passar para a Josi já. Ela fala brevemente quem sou, qual é o meu negócio, quem me convidou para vir para essa rede. E depois a Luana fala, então, que eu acho que ela está ali ocupadinha. Diga lá, Josi, bem-vinda. Oi, obrigada. Então, eu sou a Josiane, Josi, pode me chamar. Eu tenho uma empresa de doces personalizados. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô sozinha, que é 100% a minha renda, né? Que antes eu trabalhava fora e tal. E quem me convidou foi a Camila. Eu acho que ela não entrou ainda. E agora, com essa pandemia aí, eu tô bem desnorteada, bem meio que frustrada, enfim. Ela falou, vai lá assistir, não sei o que o pessoal anima, que vai te dar um monte de dicas. Enfim, para não deixar a peteca cair. Que delícia. Que bom, seja bem-vinda, é o lugar certo para isso, a gente troca de uma forma leve conhecimento, cada um aí tem uma expertise e a nossa experiência de vida conta muito, então não é porque ali o Ricardo e Davi estamos no comando dos temas que a gente, né, é alguma coisa mais que vocês, pelo contrário, a gente é empreendedor e a gente sabe as dores e as delícias que a gente passa aí todo dia, diariamente. Por isso que surgiu essa ideia da gente estar abrindo esse grupo para ajudar aí, né, quem esteja interessado em trocar essas ideias e conteúdos de qualidade. Quem vai, Luana? Fale rapidamente de você e a gente já começa a falar do nosso tema de hoje. Oi, pessoal, meu nome é Luana, eu sou advogada e eu trabalho como autônoma desde que eu tinha filha, né, para poder ótimo, e não deixa de ser empreendedorismo, né, que a gente tem que se virar aí sempre. E foi o Ricardo que me convidou, hoje eu estive com ele, encontrei com ele por acaso, e ele me ajudou muito hoje num caso que eu tô um pouco perdida.
E aí ele me convidou hoje para estar aqui com vocês. Que bom, a gente cuida dessa rede com muito carinho, é um xodó nosso e a gente sempre pede para as pessoas convidarem e chamarem amigos empreendedores que estão nessa mesmo, porque é mais comum do que a gente imagina estar perdido, principalmente, né, nesse cenário que nos encontramos. Então, a gente acredita que unidos e juntos somos mais fortes e essas conexões aí que vão ser o grande futuro. Então, né? A gente tem que investir nessas conexões de qualidade, nessas pessoas que estão na mesma onda, na mesma vibe e querendo as mesmas coisas que a gente, porque é assim que a gente vai chegar mais rápido onde a gente quer, né? Uhum. Davi, Ricardo, podemos começar, né? Rick, dê boas-vindas, depois eu passo para o Davi, que vai mostrar ali um pequeno PowerPoint, se é que assim a gente fala ainda hoje, né? PowerPoint era na minha fase de faculdade, acho que é mais apresentação hoje, né? Já faço as minhas no Canva, nem sei mais o que é PowerPoint. Mas é uma transparência. É transparência, transparência. Rick, dê umas boas-vindas para todas essas meninas novas que nos enchem de alegria, né? Gente, ideia nova sempre bom, então fale aí um pouquinho. Bom, enfim, boa noite, já conheço quase todas. Hoje é novidade aí, a Luana é colega, hoje a gente estava lá destrinchando. Parece que não, mas a Advogado trabalha e muito. Enfim, tema bastante relevante, interessa, porque eu acho que é para todo e qualquer negócio, e principalmente para o pessoal é interessante, né? Enfim, e aí é sirene, é telefone, acontece. Tudo que é ao vivo, não é gravado, acontece essas coisas, mas enfim, estamos aí, se o dia tem 24 horas, a gente trabalha os 24 horas do dia, porque se tivesse 30, a gente trabalhava 30 horas, né? Mas vamos, não vou tomar muito tempo da gente, vamos para os temas que eu acho que é importante, que vai ter boa discussão aí. Já se citam convidados para a próxima quinta-feira, tem muita coisa para rolar, mas a ideia é fazer a rede crescer para que a gente tenha temas de relevância. É isso aí, qualquer coisa eu estou à disposição. Dando uma boa noite para a Camila, né, que ela entrou agora antes de passar para o Davi, agradecer por ter chamado a Josi, é sempre muito bom, né, quando a gente... Oi, Josi! Ela veio, que bom, ficamos muito felizes. Davi, está contigo, meu bem. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Eu vou apresentar aqui vou colocar uma telinha aqui para a gente, só para servir de guia para a nossa discussão. Ela não é uma apresentação, ela é só realmente um guia para nortear aqui a nossa discussão, tá bom? Vou compartilhar minha tela. É um assunto que causa muita confusão, né, Davi? Eu até hoje tenho que ler de novo o conceito, porque é muito fácil de confundir, né? Mas se a gente prestar atenção bem nos conceitos, dá para ver ali quais são as diferenças e realmente que eles se diferem entre si. Diga lá. E principalmente porque é nesse ponto que muitos negócios se perdem, porque toda vez que a gente fala sobre esse assunto, aparece aquele gatinho lá, o gato de Cheshire lá da Alice, né, do que o Lewis Carroll coloca lá, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Porque esse ponto aqui de missão, visão e valores, isso precisa estar definido. Se você não tem isso definido, cara, por que você montou o negócio? Quer dizer, primeira coisa. E é então mais comum não ter do que ter, né, Davi? Eu acompanho muito empreendedor e quem resolve empreender fala assim, não, quero abrir um negócio, já sabe, já tem o formato na sua cabeça, mas não sabe aonde quer chegar com isso, qual é o propósito de tudo isso, quais são os valores que você quer passar, né? Então tem que ter isso super claro, super definido num quadro, em qualquer lugar que você tiver, até mesmo no teu celular, mas sempre estar revisitando isso, porque é isso que vai, né, guiar a gente para o que a gente quer ser. Diga, Rick. Não, é exatamente isso. No momento que você cria a missão, visão e valor, você já direcionou, você já ganhou o rumo. Aí você só tem que realmente acelerar e de tempos em tempos dar uma revisada. Mas esse, para mim, é um divisor de águas, porque, para quem conhece aí a história do empreendedorismo, se você tem um pitch elevator aí de alguns minutos, alguns segundos, né? É o clássico do empreendedorismo, você tem 5 minutos com um cara que vai apostar na tua ideia, 10 segundos para um cara que vai apostar na sua ideia. Se você já começa falando da sua missão, do seu valor e da sua visão de negócio, você pode encantar uma pessoa e aí ele
peraí, gostei da tua ideia e vamos embora. E normalmente, no mundo do empreendedorismo, isso é muito importante. Diga, Renata. Além do propósito. Exatamente, quero falar disso também. É isso mesmo. Uma coisa importante, eu vi uma vez uma pesquisa de que 95% dos executivos, cerca de 95%, não lembravam a missão, visão e valores das suas empresas, apesar de elas estarem estampadas em todos os cantos, no site, em tudo quanto é lugar. Mas eles não sabiam. Muitas das vezes é apenas uma peça de marketing, eles não projetam aquilo, não assimilam essa missão, visão e valores para si próprios. Então, não serve de nada. No momento que a gente diferenciar, né, o nosso negócio. Então, por exemplo, eu com colegas de profissão, o que nos diferencia é onde a gente quer chegar, qual é a nossa missão com tudo isso, qual que é o nosso propósito. Isso, né, por mais que seja a mesma profissão, os porquês são diferentes, os motivos disso tudo são diferentes. Então, não tem como padronizar, né? E a partir do momento que você tem isso claro, estampado ali, né, no teu coração, na tua cabeça, em tudo que é lugar, tudo fica mais realmente claro, você consegue, todas as suas ações são pautadas nisso, né? Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente poder... Depois a gente vai abrir aí para cada um falar a sua missão, visão, valores. Rê, a tua você fez sozinha, contratou alguém para te ajudar? Conta para mim como foi. Não, a gente construiu junto, eu e minha sócia, e depois a gente passou por uma consultoria e tal, mas a gente construiu juntas, eu e ela, na verdade. Porque o mundo do café é uma coisa meio gozada, né? Deixa eu tirar só um instantinho. Para quem está chegando agora e não sabe a história da Rê, ela tem 2 cafeterias, trabalha com cafés especiais. Nessa pandemia está parada com os seus negócios físicos, mas a cabeça tá a mil, né, Rê? Que eu sei, já estou combinando com ela uma reunião para a gente botar tudo em dia, para entender tudo que está acontecendo, para a gente ver como podemos te ajudar, né? A gente precisa fazer isso. Falei ontem para a Juliane. Vamos sim. Bom, já está apresentando aí, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar. Primeiro, a gente começa por onde, meninos? Conta aí. Pelo propósito, que não está aí, mas que tem que estar muito bem claro. Eu acho que o propósito é o primeiro de tudo. O que vocês acham? Aqui na apresentação, realmente, eu não trouxe propósito, mas ele está linkado aí com o seu propósito de vida. Falando do negócio, é a missão. Mas o seu propósito, ele tem que estar alinhado com essa missão do negócio. Perfeito. Do contrário, você pode até ter um negócio que não esteja alinhado com o seu propósito, mas ele certamente ele vai fazer parte desse propósito, vai fazer parte, de repente, tem um propósito de viajar pelo mundo, então criei um negócio para gerar dinheiro para viajar pelo mundo. Então, ele vai estar linkado de alguma forma, não necessariamente indo na mesma direção. Sim. Mas encontrar o seu propósito é fundamental. Perfeito. Então, diga lá, o que é a missão, Davi? Vamos começar a falar da missão. Bom, aqui, né, é o motivo da existência desse negócio. Por que eu criei esse negócio? Para que ele serve? A quem ele serve? Né? Qual é a razão de ser desse negócio? Esse é o pensamento básico. E parece fácil a gente responder, mas quando a gente para tentar fazer isso, se dá conta de que não é tão fácil assim, né? Mas, assim, tem um roteirinho básico aqui que ajuda a gente a definir a fazer essa construção, né? Essa missão é o quê? O que é esse negócio? Para quem que ele serve? Qual é o impacto que eu estou trazendo, seja na sociedade, seja num grupo específico de pessoas? E qual é o meio utilizado? No momento em que eu identifiquei isso, eu consigo escrever, né? Fazer uma pequena frase, fazer um texto. Quanto mais simples, melhor, para que você também tenha isso facilmente, de fácil lembrança, né? Porque se for um texto, eu já peguei casos aqui de pessoas que tinham textos mirabolantes aqui nessas... E eles não conseguiam recitar de cabeça, eles tinham que realmente recorrer aí a um papel, a um texto,
para fazer essa coisa. E aí não está... É uma coisa que não é de um dia para o outro que a gente faz, né? E nem que vai surgir assim como um insight. É uma coisa que você tem que parar, pensar, escrever, pensar nas palavras-chave, ver o que faz sentido, montar um texto com isso. Não é simplesmente, vou copiar alguma coisa na internet. Não, você tem que se questionar, né? Tem que olhar para dentro. Para quem que é isso? Né? O que eu quero causar? Exato. A gente, lógico, a gente pode olhar para outros textos de outras empresas para se inspirar, entender o modelo, né? Mas, no final das contas, a gente precisa construir esse conceito. E isso tem que ser verdadeiro. Porque quanto mais verdadeiro, mais você vai conseguir passar isso para outra pessoa. Uma coisa importante que a gente falou agora há pouco é que pode mudar, né, Davi? Eu estava pegando aqui o meu, faz tempo, o meu eu fiz há 1 ano atrás. Eu fiz a minha missão, visão, valores e propósito com a Ju, passei pela mentoria dela, com a Julie, que é a nossa mentora de marketing, não está aqui hoje porque estava meio mal, não conseguiu participar. E eu fiz com ela esse processo, e a gente, né, foi uma construção, e hoje em dia eu peguei ele ali, há 1 ano atrás ele já não é mais hoje, a base é a mesma, mas eu vou já pegar ali, já vou alterar uma coisa ou outra, uma palavra que faça mais sentido. Pode ser, né, mutável isso, não precisa o primeiro que você fez lá quando você fez teu plano de negócio, se é que a gente faz isso hoje, né, não mais, talvez. Tem ferramentas muito mais, né, para a gente otimizar esse processo, mas pode ser mutável, né? E é bom que seja, porque a gente vai se descobrindo. Eu tenho um amigo que é advogado também, né, de outra área do direito, não da do Albernaz. Ele diz o seguinte: só maluco tem ideia fixa. Então, nesse sentido. Eu acho que tudo na vida vai mudando, a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai simplesmente mudando de opinião de outra forma, né? Então, de vez em quando fazer essa revisão é bom, até para a gente ver se a nossa visão de mundo hoje ainda está seguindo na mesma direção. A visão Calma, aqui tem 2 exemplos que eu trouxe. Ele trouxe exemplo. Fala lá, Davi. O Walmart aqui, por exemplo, ele diz: vender por menos para as pessoas viverem melhor. A Disney é divertir e alegrar as pessoas. Simples assim. Ou seja, não precisa ser nada tão rebuscado, né? Um texto daquele de 2 parágrafos. Talvez quanto mais simples, melhor. Se a gente conseguir em uma frase traduzir tudo, a gente é gênio. Exato. Quanto mais simples, melhor. É passar o conceito. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero ajudar as pessoas? Ok, então eu quero ajudar as pessoas. De que forma? Tenta só encaixar isso, mas... no final das contas, passar a ideia que você quer passar numa frase curta, para que também isso fique fácil de você e sua equipe, que a equipe também tem que comprar essa ideia. Principalmente a equipe tem que comprar essa ideia, porque no primeiro momento o sonho é seu, mas você vai trazer gente para trabalhar com você, para te ajudar, seus parceiros, eles têm que estar alinhados a essa missão. Do contrário, a coisa não funciona. E a Nike é viver a alegria do avanço e usar a tecnologia em benefício do público. Quer dizer, que bonito, internamente né? é esse... Tem gente que escreve tão bem, eu babo, né, nas pessoas que conseguem traduzir em poucas palavras tudo o que quer falar. Beleza. Podemos passar? Passa a bola para a visão. Vamos ver o que tem na visão lá. Bom, é aonde o negócio quer chegar. Qual é o objetivo de longo prazo? A visão, ela sempre está ancorada em algum período para frente, algum período futuro, né? Normalmente a gente faz isso, está até naquele meu treinamento de planejamento, que é essa visão aqui que a gente define para esse planejamento. Se eu quero ser uma grande empresa, que tipo de grande empresa é essa? O que eu tenho de visão para esse futuro? Diga, Ricardo. Diga, Rick. Visão, eu estou aqui tentando pensar, seria como se tivesse um sniper, aonde você mira e é onde você quer chegar, né? É o seu objetivo de longo prazo. De longo prazo, médio e longo prazo. Isso. Ou seja, a coisa mais básica, né? Quando deveria ser a coisa mais básica quando a gente resolve tomar uma decisão de abrir um negócio, e poucas pessoas têm isso claro, aonde querem chegar com esse trabalho, onde querem chegar com o dia a dia, dia após dia, né? Dessa construção.
simplesmente as pessoas não têm isso, e é delicado, né, a gente não saber para onde está indo, ou o que quer alcançar, né? Sim. As perguntas básicas que a gente pode se fazer para chegar nessa conclusão, para construir esse conceito, qual fatia do mercado eu quero alcançar? Como o negócio quer ser visto no futuro? Como imagino minhas atitudes no futuro? E quanto posso escalar em X anos? Né? Olhando realmente, como é que eu quero que a minha empresa seja daqui a algum tempo? Né? Qual tamanho eu quero que ela tenha? Se for uma empresa, né, de um alcance grande, qual a fatia do mercado que eu quero ocupar? Qual o espaço, né, no mercado que eu quero ocupar? Enfim, eu estou agora pensando numa criança, né? É aquilo. O que eu quero ser quando crescer? É isso mesmo. Show, nunca está perfeito mesmo. Temos exemplos, Davi? Temos. A Petrobras até 2030 ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida dos seus públicos de interesse. A Vale diz que quer ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Interessante colocar ali a data, né? Porque já fica bem objetivo. A gente sabe que, né, tá muito específico ali, até 2030, então. Exato. Agora, vocês veem, a gente está falando de grandes empresas aqui, e algumas palavras aqui são questionadas. Você, quando linka, às vezes, a palavra e a empresa, às vezes a coisa não casa muito bem. E aí eu trago de volta essa fala que eu falei, que eu disse no início. Quanto mais realista for isso aqui, mais isso vai estar internalizado em você e na sua equipe, né? Não adianta você falar as coisas da boca para fora. Internamente, você fazer tudo diferente. Exatamente. Não adianta você ter o valor... eu gosto... Meu valor por exemplo, justiça. E ser uma pessoa que passa por cima de qualquer coisa. Enfim, não adianta. Isso não para em pé. E eu vou fazer um parênteses. Quando eu trabalhava no banco, né, vocês aqui que já tiveram experiência de estar trabalhando em grandes empresas, eu lembro que eu tinha que decorar, gente, e era feita a prova se eu sabia cada palavra que tinha na missão, na visão e no valor, porque, né, empresas maiores é diferente de nós aqui, da nossa realidade. Empresas maiores, cada funcionário tem que traduzir isso, foi o que o Davi falou. Não adianta você ter isso no quadro e os seus funcionários, que é a sua linha de frente ali, não estar condizendo com isso. Então, era muito exigido de nós, era bem lavagem cerebral mesmo, e em treinamento tinha que ficar repetindo todo mundo em voz alta. Gente, mas tinha que ser, entendeu? E eu quero perguntar agora aqui de vocês, falando de empresas grandes, abrir aqui um pouquinho rapidamente para discussão. Se vocês, quando vão comprar de alguma empresa, algum lugar, se vocês olham ou pesquisam ou se interessam em saber qual é a missão, quais são os valores dessa empresa, vocês têm esse tipo de cuidado? Ou é uma coisa que vocês nunca deram a devida importância? Quem vai falar? Fala lá, Camila. Eu confesso que aqui, mas vamos lá. Eu confesso que eu nem conhecia missão, sabe? Assim, nunca tinha atentado para isso. Eu fui conhecer um pouco mais. Eu e a Josi, a gente faz parte de um grupo de confeiteiras aqui em Curitiba. E antes de tudo isso da pandemia, a gente tinha umas reuniões periódicas, assim, com todas as confeiteiras, para discutir alguns pontos. Em uma das reuniões, eu até nem lembro se isso foi definido exatamente ou não, e daí começaram a falar mais sobre isso. Nunca não tivesse conhecimento, tipo, já ouvi falar, mas nunca dei muita bola, assim, sabe? Tipo, tá, existe, mas e daí, entendeu? E daí, quando começaram a falar sobre isso e todo mundo a se questionar, não, mas o que vai ser, o que não é, aí que eu fui prestar atenção, que realmente faz uma diferença você ter isso definido no teu negócio, sabe? É que assim,
O que eu falo até é que eu trabalho com a confeitaria, mudei de profissão em 2012. Mas eu digo que a minha mudança de profissão efetiva assim, foi em 2018, porque antes disso eu trabalhava com confeitaria, fazia as minhas encomendas e era isso, entendeu? Agora não, agora eu tenho uma visão de negócio, agora eu tenho isso como meu negócio, até porque antes eu fazia em paralelo com outras coisas. Então, assim, é isso mesmo. Era um jeito de ganhar dinheiro e eu não estava muito aí para nada, assim, sabe? Tipo, eu só fazia, o dinheiro entrava, eu gastava e era isso. Aí agora que eu tenho essa visão de ter um negócio, de ser uma empreendedora. Então, é agora que eu vejo a importância disso tudo, mas eu não tenho nada disso definido ainda, nada. Então... Que delícia! Então, a gente te convida aí a mergulhar em você mesma e definir, né? Eu acho que teu negócio aí está num momento muito propício para isso, para você, né, parar e ver, e agora? O que eu quero? Por que eu faço isso? Né? Eu sei que está já no teu coração, é só separar aí um tempinho no final de semana, ou quando você conseguir, que eu sei que a nossa vida de mãe empreendedora tá uma loucura, que eu não, né, não sei nem que hora a gente vai parar para fazer isso, né, cara? Mas é bom ter isso. Uma hora tem que acontecer. Exatamente. Mais alguém quer falar de visão, alguma coisa, que teve algum insight aí? Ou o Davi pode passar para os valores? Eu acho que o que eu mais gosto são os valores. Será? Acho que eu gosto também da visão. Sei lá, gosto de todos. Acima de 5.000 eu gosto dos valores. Fica mais interessante. Bom, os valores são a conduta, posturas ideais dos colaboradores. Colaboradores aqui, chama a atenção que são todos, né? Os donos da empresa, os empreendedores envolvidos estão nesse conjunto aqui. Não é só... aqui é só a regra para os outros e eu aqui posso... eu fico louco. Uma coisa que eu reparo há muito tempo... em pequenos comércios, padarias, lanchonetes, é que todo mundo tem a preocupação de usar touquinha, usar luva, etc. Às vezes chega o dono lá do negócio, vem sem luva, vem sem touca, vem sem nada, e fica circulando lá por trás do balcão. Como se ele fosse imune àquela regra. Ele faz parte daquilo, ele tem que dar o exemplo. Né? Então, não adianta ser cobrado do funcionário um negócio que você não faz. Diga, Ricardo. Não, para mim, é uma coisa que a gente vê em grandes empresas, e eu que trabalho com o judiciário, Davi, o chefe, isso diferencia o chefe do líder. O líder é aquele que chega e a primeira coisa que ele faz é respeitar a sua missão, a sua visão e os seus valores. E aí os comandados vão seguir. Agora, aquele chefe, como você falou, que não está seguindo aquela regra ali, ele, bota aí a luva, bota aí, o próprio comandante vai chegar para o comandante, vem cá, você não está usando, é uma imposição, e essa imposição não funciona de jeito algum. Então, tem que começar a partir do líder. Eu acho que se você tem uma empresa de 2 pessoas, se uma não faz, já está errado. Então, e aí a escala, quando maior, pior. Eu tenho uma história antiga, de muitos anos que eu aprendi, que certa vez o pai tinha um negócio, e aí o filho estava em idade de trabalhar nesse negócio, e o pai teve que se ausentar e colocou ele à frente daquilo. Só que o pai sempre dizia para o filho, nunca dê bom dia ao funcionário. E o filho entendeu aquilo de um jeito errado e passou a ser arrogante. As pessoas falavam com ele não devolvia, né? Enfim... e aí começou a ter um problema interno, né, de relacionamento com a equipe, porque ele não conseguia se relacionar bem. E aí ele voltou para o pai e falou, pai, não estou entendendo, eu fiz exatamente o que o senhor falou, só que não está funcionando, as pessoas estão revoltadas comigo. Mas por quê? O que você está fazendo? Não, o funcionário vem me dar bom dia, eu não falo com ele. O senhor falou para nunca dar bom dia ao funcionário? Eu falei, não falei isso para você. Eu falei o seguinte, nunca dê bom dia ao funcionário, porque você já tem que estar lá. É ele que tem que te dar ele que tem que te dar bom dia, não é você que tem que dar bom dia para ele. Quando ele chegar, você já tem que estar no seu posto. Você que tem que dar um exemplo. Né?
Então, esse entendimento do que é o líder, como o Ricardo falou, é muito importante, porque muita gente acha que ser dono do negócio é impor a sua posição, dar as ordens, né? Não, agora eu sou o dono, eu vou poder mandar, eu vou sentar aqui e vou só mandar. Nada disso, né? Você tem que ser mais rigoroso com você mesmo, para que as pessoas possam te seguir. E aí os valores são muito importantes, porque não adianta, se você tiver aqui um valor e você não seguir essa regra, vai tudo por água abaixo. Eu considero, assim, acho que um item mais crucial, eu acho que a missão e a visão, elas podem, né, ficar mais com a preocupação da alta cúpula. Agora, os valores, eu acho que se a gente não está, os nossos valores compatíveis aos valores da empresa, a gente tem muito problema, a gente não consegue ser feliz a longo prazo com isso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter claro, né, os nossos valores. Davi, quais são os seus? Me conta. Quantos a gente tem que ter? Me conta aí qual que é a lista, o número ideal. Existe? Eu não considero que exista número ideal. É um número fácil de você, assim, gravar. Poder gravar, poder falar. Porque se vier com uma lista de 50, vai ficar difícil. E a gente tem que olhar para os nossos valores pessoais, é isso? Ou com os valores que a gente gostaria que a nossa marca apresentasse ou representasse? Né? Um pouco dos dois, né? Porque no final das contas, você, principalmente o pequeno empreendedor, ele está montando um negócio que é espelho dele, é uma sequência, né? Uma continuidade do que ele é. Então, não dá para ter um negócio com valores muito diferentes daqueles que você traz consigo. E por isso também você vai atrair pessoas com valores parecidos. Então, quanto mais próximo do que você ajuda nessa construção, e depois o negócio pode começar a tomar vida própria. Por exemplo, uma Vale, ela já não personifica mais os valores do seu CEO, dos seus sócios, né? Até porque passa a ser muita gente ali para englobar isso. Mas, num primeiro momento, ela é uma extensão da nossa vida. Então, assim, os meus valores, eu tenho 6 que eu anotei, que são liberdade, justiça, empatia, empreendedorismo, inovação e diversidade. Para mim, é a minha linha de conduta básica, né? Se está dentro disso, eu tenho outros valores que estão ali em volta, meio que se agregam a ele, né? Eles, de alguma forma, já me dão um norte para poder seguir. Ou coloca lá no chat as palavras que chamaram a atenção, que a gente lê aqui. Uma coisa importante aqui quer dizer, uma ideia que me chamou a atenção aqui, a gente fez há um tempo atrás, a Juliane e a Paula colocaram um desafio para a gente, que era anotar 10 atitudes empreendedoras que a gente tinha, né? Eu nunca tinha feito esse exercício. Quando eu parei para fazer, no primeiro momento eu pensei, 10 é muita coisa, né? Poxa, tem que relacionar 10 atitudes. No final, eu estava tendo que excluir a atitude. Bom, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Vamos dar preferência a esse grupo aqui, porque vão surgindo outras coisas. Isso acontece com valores. Quantos valores ficaram de fora, né, dos meus, para que eles não ficassem extensos demais, né? Mas a gente é muito mais do que isso. Então, provavelmente, você vai ter uma lista muito maior de valores e vai deixar alguns de fora. Não quer dizer que você não os use no seu dia a dia, mas apenas elencou ali aqueles que são inegociáveis mesmo. Não, disso aqui eu não abro mão. Se alguém tiver uma atitude que está indo contrária a esses valores, ela não tem que fazer parte do meu time, ela não pode estar aqui. Temos exemplos de valores aí, Davi? Então, já falei, liberdade, justiça, empatia, empreendedorismo. Não do teu, desses aí, do slide. Aqui, então, a gente acabou não falando, né, das outras telas, mas a ideia para a construção dos valores são as boas práticas. Quais são aquelas que a gente deseja para o nosso negócio? As práticas ruins, quais são aquelas que a gente não quer no nosso negócio? E como nós vemos o mundo.
A partir disso, você consegue construir a sua lista de valores, né, que sirvam para o seu negócio. Como eu falei, nem todos os valores pessoais vão servir para o negócio. A dinâmica de um negócio é diferente da nossa vida pessoal. Muitas vão migrar de um lado para outro e outras têm que estar alinhadas, mas não necessariamente são os mesmos valores. Tá? Show. E aí, por último, a gente tem aqui Mineração Caraíba. Eles têm comprometimento, disciplina, ética, orgulho de pertencer, respeito à saúde, segurança e meio ambiente. A forma simples, básica que a gente... Tem uma pergunta para fazer, gente. A gente pode gastar o nosso item ali colocando uma coisa que é básica e que todo mundo deveria ter, como, por exemplo, ética? Você acha que vale a pena ser explícito isso, ou já é uma coisa que deve ser subentendida? Ou é falta do que colocar ali e a pessoa pôs? Cara, eu acho que... Posso falar? Claro, deve! Eu acho que é básico, tá? Pode ser um básico para você. Mas isso é inegociável. Esse é um valor inegociável para a pessoa. Então, se ele é inegociável, ele pode estar ali. Não tem problema. Show. E um outro exemplo que a gente tem é da Fiat, que aí já tem um outro modelo, né, de construção desse item de valores. Por exemplo, satisfação do cliente, assim como a Renata, né, ele meio que explica um pouquinho, contextualiza esses itens. Então, satisfação do cliente, ele é a razão da existência de qualquer negócio. Valorização e respeito às pessoas. São as pessoas o grande diferencial que torna tudo possível. Atuar como parte integrante do grupo Fiat. Olha só, eles têm um grupo... Na verdade, o nome do grupo não é Fiat, eu botei para facilitar. Juntos, nossa marca fica muito mais forte. E responsabilidade social é a única forma de crescer em uma sociedade mais justa. Está aqui o caso da Josi, né? Falando de responsabilidade social. E respeito ao meio ambiente, é isso que nos dá a perspectiva do amanhã. Então, quer dizer, é uma outra forma de construir, né? Tem a forma mais simples, que são simplesmente as palavras, que já trazem lá um sentido para isso, e tem uma construção um pouco mais elaborada também, dá para fazer dessa forma. Só para deixar gravado aqui, a Regina colocou aqui a missão dela, depois eu quero que ela fale se ela construiu agora enquanto a gente está conversando ou se ela já tinha, gostei bastante. A missão dela, otimizar seu tempo, resolvendo de forma personalizada as questões administrativas e financeiras que tiram a tranquilidade e o foco do seu negócio. Então, para quem ainda não conseguiu entender o que ela faz, ela é uma assistente virtual, gente. E os valores dela também... Tem que ser genuína, do contrário, não... Que mais, gente? Que delícia que foi, hein? Sempre um bom papo. Mais alguém quer conversar, falar alguma coisa, contribuir com alguma ideia? Ou podemos seguir para o nosso encerramento? Ó, o Davi, posso revelar hoje, Davi? Ou você vai falar e eu não revelo? Ele não preparou um texto, ele trouxe as ideias e o texto vai surgir na hora. Vamos ver qual é a inspiração do momento. Você não consegue guardar segredo mesmo? Eu não consigo, eu gosto de dividir tudo com todo mundo. Vamos lá, Davi. Para quem é o primeiro encontro, o Davi sempre encerra com algum pensamento, inspiração, alguma coisa que a gente termina assim, ó, maravilhado. Ele falou, hoje eu não escrevi nada, vou testar uma outra coisa. Então, vamos ver se vai funcionar. Bom, gente, a Michele Lobo estava aqui agora há pouco, ela tem um projeto que ela faz a ginástica laboral 3 vezes por semana, online, e nas terças-feiras ela tem, agora inclusive, ela tem uma sessão agora de noite, mas às terças-feiras de manhã ela faz uma sessão de meditação, tá? Com o mestre Patrick Dalbart. E eu tenho feito essas sessões toda terça-feira com ele, né? E nessa última sessão, ele trouxe uma reflexão que eu achei muito legal e gostaria de trazer também para discutir com vocês. E ele estava falando da nossa vida dentro dessa telinha que a gente vive a maior parte do tempo hoje, né? A gente fica, principalmente agora com a pandemia, a gente está muito focado nessa telinha. Só que essa telinha de computador, de celular, né? Esse aparelho, né? que nos traz o mundo inteiro,
mas ao mesmo tempo que ela nos traz o mundo inteiro, ela tem uma visão 2D, nós temos uma visão 2D do mundo, né? Ela não dá a ideia de profundidade, ainda que ela tente simular essa profundidade, ela não traz essa profundidade. O 3D está à nossa volta, né? É o mundo do lado de fora da tela. E a gente tem focado muito mais tempo hoje no 2D do que no 3D. E tem deixado de viver o 3D para viver o 2D. E isso também me fez pensar numa outra coisa, que é o Caetano Veloso, em 89, ele fez uma viagem a Roma, e chegando lá, ele viu os carros, eles estavam cobertos com uma poeira fina, né? Estavam como se tivesse, enfim, chovido ali, uma poeira. E ele foi perguntar às pessoas o que era aquilo, por que estava daquele jeito. E eles explicaram, isso daí é a poeira que vem do Saara. E aí ela cai por cima dos carros, nas ruas, enfim, fica tudo empoeirado. E aí ele criou a música Reconvexo para a irmã dele, que ele fala, eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Recentemente eu vi um documentário que fala o seguinte, que mostrou o seguinte, que na floresta amazônica, na bacia amazônica, ela recebe 27 milhões de toneladas de poeira do Saara anualmente. Ou seja, o mundo ele é muito pequeno, né? E ele é impactado por uma série de acontecimentos, mas está tudo aqui do lado de fora, não está dentro da tela, né? E a gente tem vivido muito mais tempo no 2D e não no 3D. Então, a reflexão que eu trago para hoje é se a gente está vivendo o nosso mundo 3D mais do que 2D e qual é a qualidade dessa vida no 3D, se a gente está aproveitando todas as possibilidades do nosso mundo 3D. Gente, uma boa noite para vocês. E a reflexão para todos nós.